sejam todos muito bem-vindos a mais um Sala da Alma, onde nós estamos aqui tirando um tempo para poder caminhar nos estudos sobre a nossa alma, trazendo conhecimento, respondendo questionamentos, para que nós possamos contribuir com esse nosso universo da vida. Olá, pastora, tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Você pode acompanhar todos os conteúdos das nossas Salas da Alma nas nossas redes sociais, a Igreja Caminho da Verdade. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Nós estamos tendo vários comentários já nos nossos vídeos, viu, pastor? As pessoas têm mandado recados, agradecimentos, elogios, as pessoas têm feito considerações sobre os estudos, o que elas têm aprendido, entendido, e nós queremos agradecer você que tem participado e continue nos mandando o que vocês têm sentido, aprendido, porque isso é muito bom, para que a gente possa também se nortear nos estudos, para onde nós devemos caminhar e as perguntas também, né, pastora? Assim que vocês forem tendo dúvidas, mande para nós. Nós selecionamos aqui hoje 2 perguntas para que a pastora possa responder. E eu vou começar aqui, pastora, com a pergunta da Tati Albuquerque. Ela nos questionou assim, pastor, olha, quando percebemos que estamos desconectados, como podemos reconduzir a nossa alma? Tá, essa perda de contato com o interno, isso não tem como acontecer de uma hora para outra. O primeiro processo, Tati, é o convencimento, que você no caso já está entrando nele, de entender que perdeu o contato consigo mesmo. Então, o início desse retorno, o início dessa conexão consigo mesmo, é essa consciência que você perdeu o contato consigo mesmo. Então, só pelo fato de você ter essa consciência, você já está com o olhar minucioso, carinhoso e voltado para dentro de si. Esse já é o seu primeiro grande passo, viu? Pastora, nós temos uma outra questão aqui da Vânia de Castro Lima. Ela diz assim: como se livrar de um personagem? Tá, nós vamos fazer um Sala da Alma específico sobre imagem idealizada. É normal, como eu falei sobre adequação, que as pessoas criem personagens, né? Elas criem personagens e adequação. Então isso é normal dentro da nossa sociedade. E o grande fator que as pessoas se desvencilham desse vício, dessa prática, é a decepção. Quando você entende o que é a decepção e o benefício da decepção, em olhar e perceber que não vale a pena você abandonar a sua essência, a sua identidade de construção e viver algo que os outros querem de você. Então, a partir do momento, Muzi, em que você se decepciona com o sistema, você se decepciona com o grande faz de conta, com a grande nostalgia em volta da sua sociedade, em volta de você, essa decepção é um meio de você desvencilhar-se desse vício de imagens idealizadas. É um estudo muito importante, né? A pastora já deu já deu uma aula no Ele por Elas, né, pastora, no encontro onde nós podemos até deixar o link aqui sobre essa aula, mas seria muito interessante que a gente pudesse falar sobre isso aqui, né, pastora? Isso. Bom, nós vamos deixar aqui um telefone para que você possa mandar as suas perguntas e nós vamos estar sempre selecionando para que a gente possa, então, te responder, trazer para você a resposta do seu questionamento. O importante é que você entenda, que você compreenda e que as suas dúvidas sejam sanadas, né? Para que isso funcione, né, pastora? Esse é o nosso intuito aqui. Bom, retomando aqui de onde nós paramos, pastora, nós viemos falando sobre adequação, a geração de conflitos, aí o distanciamento, que é essa perda de contato consigo mesma, né? E aí, então, nosso último sala, a senhora falou das insatisfações, os estágios, né, dessas insatisfações. Caminhamos para onde agora, pastora? A insatisfação própria, ela é algo que ela tem vários gatilhos e desenvolve várias situações negativas. E eu quero falar uma delas, essa insatisfação negativa, essa insatisfação própria que gera algo negativo. Eu quero falar sobre uma palavra que se chama hipermotivação. Então, hipermotivação. O que é hipermotivação? São exageros das emoções.
Exageros da alegria, exageros da tristeza, exageros do afeto, exageros da ira, né? Todos nós temos emoções. Você sabe a diferença de emoção e sentimento? Tá. O que é um sentimento, Muzi? Um sentimento é algo dotado de uma ação neuropsíquica, de uma ação onde o racional está presente. Isso é um sentimento. Então, todo sentimento ele tem uma memória, todo sentimento ele tem uma imaginação, um poder de criação, entende? Existe toda uma situação envolta dentro dele. Então, esse é o sentimento. A emoção não. A emoção não conta com a questão neuropsíquica, ela não tem racional. Então, a emoção, o que ela é? A emoção é aquela explosão exagerada da ebulição que existe dentro de cada um de nós. Aí você poderia dizer, todos nós temos emoções? Sim, todos nós temos emoções. Todos nós. Emoções boas, emoções ruins. Mas qual é o perigo das emoções? O perigo das emoções é quando elas assumem o controle. É quando elas saem para fora repentinamente, e elas saem para fora, né, de uma maneira muito, muito grosseira, muito inapropriada, e ela assume o domínio. E a emoção é muito interessante que conforme você vai entrando dentro da prática dela, ela vai assumindo o domínio dentro da situação. Então nós vamos começar a falar sobre esse exagero de reações emocionais com uma intensidade, uma durabilidade negativa para todos nós quando somos dominados pelas nossas emoções. Então, pensando bem, o sentimento é a construção de alguma coisa. E a emoção o que é? Reação imediata diante daquilo que você está dominado por aquilo. Então, você poderia dizer o seguinte, bom, então eu não posso ser uma pessoa movida por emoções e nem dominada por ela. Tá, como eu faço isso? Então, vamos partir agora de uma premissa. Eu tenho emoção e você tem emoção, todos nós temos. Mas, quem são aquelas pessoas que são hiperemotivas? Que são dominadas por essa emoção que toma conta. Pessoas que são iradas demais, nervosas demais, afetadas demais. E quem são essas pessoas? São as pessoas que elas não têm uma dose normal e equivalente de raciocínio dentro dos sentimentos. Deixa eu só fazer uma prévia, Muzi, é muito interessante. Todos os nossos sentimentos, eles precisam ter uma porcentagem lógica e racional. Quando os seus sentimentos, eles não têm uma porcentagem racional de pensamento e lógica, eles se tornam um sentimento inapropriado, que vai gerar emoções que sejam que irão tomar conta. Se for medo, insegurança, se for ira, se for afeto, se for alegria, o que for será totalmente exagerado. Então, vamos partir daí deste início. Então, vamos entender o seguinte, que eu quero que vocês entendam. Não adianta aqui eu falar de uma coisa que vocês não estão entendendo. Então, quando os meus sentimentos, eles não têm uma dose necessária de raciocínio, de pensamento, de lógica, de entendimento, eles são nocivos, serão produtores de emoções emoções que irão controlar. Pastora, cita um exemplo para nós, um sentimento que mal administrado gera uma emoção, uma coisa ligada à outra. Tá bom, então vamos lá, vamos falar de um sentimento que não tem um raciocínio, tá? Por exemplo, eu chego num lugar e alguém olha para mim ou me diz uma coisa que eu não gostei. Naquele momento, eu devo ter a prática do raciocínio e pensar, bom, essa pessoa não deve estar bem, ela não deve ter acordado bem, não foi isso que ela quis dizer. E aí você vai elaborando até. Agora, quando o meu sentimento, que depois nós vamos estudar como isso acontece, ele não tem esse estabelecimento, esse rudimento racional, e eu já revido naquele momento. Então a minha emoção, ela já aflora o que você disse, o que você fez. Às vezes você não fala nada, só pelo fato de você me ignorar, eu já explodo em uma reação de emoção respondendo a sua
alcançando uma rivalidade, a sua hostilidade já aponta em mim e eu já explodo. Não consigo avaliar. Não consegue avaliar. Na sequência, eu tenho uma explosão de um sentimento que me domina. Aí são as nossas emoções. E eu expliquei para você, a diferença de emoção, ela não tem raciocínio. A diferença de sentimento. Tá? Então, o sentimento é a construção, já é racional. Então, você vai dizer o que acontece. Então, nós vamos entender o que acontece. Então, vamos partir do seguinte. Já expliquei que todo sentimento deve ter uma porção racional dentro daquela situação, né? Por exemplo, quando você ama alguém e você não é racional naquele amor, é prejudicial? É. Você ama alguém, você tem que entender, eu amo alguém imperfeito. Eu amo alguém que tem defeitos. Eu amo alguém que tem debilidade. Tudo isso são conhecimentos, vamos dizer essa palavra, para o seu coração. Seu coração não é porque é sentimento que necessariamente precisa ser ignorante. Nós temos a nossa inteligência emocional, que é a inteligência dos nossos sentimentos. Então, quando você entende que por mais que o amor seja um ótimo sentimento, uma ótima virtude, como assim relacionamos, ele tem que ser inteligente. De que maneira? Ele tem que ter a porcentagem emocional. Eu amo, mas eu amo alguém que tem defeitos, eu amo alguém que tem escolha própria, eu amo alguém que está sendo aperfeiçoado, alguém que está em mudança, assim como eu. Então isso tudo dá informação preparatória para você lidar com as adversidades comuns do dia a dia. Agora, quando o meu sentimento de amor não é inteligente, ele é dominado por uma paixão, que é uma emoção. Ele é dominado por uma sensação de perfeição, uma busca por aquilo que é inebriante. Porque a emoção ela é viciante. Então o amor, o ser amado, tem sempre que estar proporcionando emoções, proporcionando, hoje ele não me disse bom dia, hoje ela não me disse que me ama, hoje ele fez isso, hoje ele foi indiferente. E aí vai acontecendo aquelas oscilações segundo uma interpretação equivocada sobre o amor. Pastora, essas emoções exageradas sempre têm a ver com aquilo que a pessoa não recebeu? Tá, nós vamos falar disso adiante, que são o que leva as pessoas a serem hipermotivadas. Então vamos analisar o seguinte, essas emoções, Muzi, elas funcionam como, por incrível que pareça, como um gatilho de defesa. Entende? É como se as pessoas, por meio das emoções, elas estivessem defendendo um terreno frágil e fraco. Todas as pessoas que são hiperemotivas, que as suas emoções são bem elevadas, elas estão defendendo um terreno frágil. As emoções funcionam como um gatilho de defesa à própria alma, que está dentro de um sistema de fragilidade. Não é interessante isso? É muito interessante porque elas funcionam assim, por elas não contarem com uma habilidade racional, de compreensão, de entendimento, elas usam as emoções como um funcional para gatilho mesmo, como um funcional para essa situação. Então, essa reação de defesa, ela ultrapassa a medida correta, né? Então, por exemplo, se eu tenho medo, eu fico em pânico, né? Se eu tenho timidez, eu fico totalmente introspecto e me escondo. Se eu tenho alegria, eu fico eufórico. Se eu tenho tristeza, eu fico totalmente ressentido e amargurado. Então, pelas emoções não terem habilidade de lidar com o controle do indivíduo, elas criam essa situação desproporcional do indivíduo. Deu para entender? É um estado de embriaguez, pastora. Isso, é um estado de embriaguez. Então, eu quero que você entenda. Então, vamos entender desde aquilo que estamos falando do começo. Todo sentimento deve ter uma proporção exata de racional, de lógica dentro dele. Quando ele não possui isso, é normal que as emoções sejam muito mais frequentes. Sendo muito mais frequentes, elas serão mais elevadas. Elas funcionarão como um sistema de defesa, por isso são inapropriadas, elas são exageradas, exacerbadas. Deu para entender? Eu acredito que sim. E o que isso gera? As emoções, elas vão procurar um núcleo de saída. E ela vai sair por meio da expressão verbal, ela vai sair por meio da expressão facial e por meio das doenças físicas, clínicas, o corpo. O corpo vai sofrer muito. As pessoas que são hiperemotivas, elas são tendenciosas a terem mais problemas cardíacos, né?
problemas de pressão, problemas no estômago, e assim, o corpo, dores de cabeça, enxaqueca. Por quê? Porque o corpo ele recebe aquela gama, aquela carga de eletricidade maior do que suporta. Lembrando que todos nós temos emoções. Então o ideal é não ter emoção. Não. Todos nós temos, desde que elas não sejam exageradas e dominantes, oriunda de emoções que não tenham raciocínio racional. Todo sentimento que não tem a porção exata da lógica, do raciocínio, do entendimento e da compreensão vai gerar emoções estabelecidas como gatilhos de defesa que sairão de uma forma exacerbada, exagerada e assim por diante. Então tudo vai partir de um sentimento que não foi avaliado corretamente, que não teve a porcentagem exata de racional, de equilíbrio, né, pastora? Isso. Aí as pessoas poderiam perguntar, por que acontecem pensamentos não inteligentes? Por causa da fome. Imagina uma pessoa que tem muita fome, mas muita fome mesmo, que está há dias sem comer e por um período muito grande. Se você colocar qualquer coisa perto dela, ela não vai ser seletiva. Se for comestível e até se não for, ela vai comer. Por quê? Porque a fome faz isso. Então a fome, a carência e toda a deficiência dos sentimentos, da área sentimental que as pessoas têm, ela leva a pessoa à fome. Então, qualquer sentimento para preencher aquela lacuna, aquele vazio, é bem-vindo. Mesmo que ele não seja inteligível, mesmo que ele não seja inteligente. E a pressa de sentir algo, a pressa de ter algo para poder viver e existir a partir daquilo, cria essa situação que é precoce, não existe um amadurecimento, não existe nada disso. A senhora já citou várias vezes a necessidade que a gente tem, às vezes, de sentir algo. E nós não precisamos disso, né? As emoções, né? As emoções nós não precisamos dela. Nós temos ela e tem que ser cada vez mais esporádico, né? E nós não precisamos dela. Vamos continuar? Elas são manifestações involuntárias e muito exigentes. Então, as pessoas que têm essa é uma doença, né? Porque ela se torna um vício. Essa hipermotivação, essa situação de ser hiper e de emoções, ela leva a pessoa a um certo domínio. É como uma droga, é um vício, funciona como um vício. Você já viu pessoas que elas sempre precisam, às vezes eu sou bem enfática nos cultos, dizendo que pessoas que precisam muito estar sentindo alguma coisa. Então, por exemplo, se ela acorda aquele dia, ela não está sentindo nada, vamos supor, ela não tem nenhuma emoção levantada, aquele dia já fica sombrio, já fica esquisito, ela precisa estar sentindo alguma coisa. Por quê? Porque até de uma maneira orgânica, as emoções é viciante, a adrenalina é viciante. Muitas pessoas usam as emoções como um impulso motivador para a vida. Isso, né, como um impulso, porque vicia. Ela é viciante. Então as emoções, ela é viciante. Quanto mais você fizer uso delas para poder começar um negócio, para poder levantar de manhã, para você lidar durante o dia, e quanto mais você depender dela, mais você vai se tornar dependente e funciona como uma droga, tanto para a alma quanto para o corpo. Infelizmente, nós temos hoje muitos movimentos que estimulam essa motivação através da emoção, né, pastora? Nós vemos aí cursos, palestras que motivam que as pessoas estejam o tempo todo em emoções, né? Que os coloquem. Isso é um perigo. Sabe caminhar. Por que a sociedade encontrou essa saída, as psicoterapias e as terapias, vindo então profissionais dentro desse sistema psicológico? Porque o ser humano ele teve um declínio muito grande, a sociedade percebeu isso, né? Um declínio de motivação, de desânimo, de apatia, de morosidade, então teve esse declínio. Então o pessoal percebe onde? No trabalho, né? Então, por mais que os patrões lutaram e batalharam para incentivar, para poder colocar essa adrenalina no funcionário, você percebe que isso acontece muito em empresas, então é muito voltado para o campo de trabalho. Por quê? Porque os patrões precisam o quê? Né? Principalmente o capitalismo. O capitalismo precisam pessoas que dão o sangue, né? E para você dar o sangue precisa toda essa motivação. Então, por esse declínio da sociedade, o que eles encontraram? Não importa o mal que fizer, eu quero gente motivada. Então as pessoas elas não estão percebendo a consequência que toda essa motivação vai gerar na sociedade, né? Essa motivação exagerada.
levantando então dentro da pessoa toda aquela obsessão pelo sucesso, aquela obsessão por vencer, por ser o melhor. Não estamos nem aí no que vai dar. Nós queremos produtividade. Aí você poderia perguntar, no que isso vai dar? A grande questão que eu convido você para pensar agora, pensa o seguinte comigo. Então eu pego, então vamos falar de uma coisa que você é muito presente. Você pega um franguinho de granja e você alimenta ele o tempo inteiro. É lógico que ele vai morrer logo. Mas se ele ficasse na granja e vivesse, eu não sei o prazo, mas muitas pessoas sabem que rapidamente vira de pequenininho para frango e já morre e tal. Se ele vivesse na granja, ele não conseguiria viver. Ele teria doenças cardíacas, doenças nos ossos, doenças nos nervos e ele morreria em pouco tempo. Por quê? Porque é o seguinte, ninguém suporta tanta gama e tanto investimento e tanta cobrança e tanta rapidez de prontamento na prática. O que vai acontecer com as pessoas? A sociedade, depois dessa injeção, ela vai cair o quê? Ela vai cair numa depressão. Por quê? Porque o ser humano, ele recebe tanta informação e tanta cobrança que ele tem que ser. Quando ele se deparar com a normalidade, com o comum, não falo nem o fracasso, tá? Não falo nem o fracasso. Porque o fracasso é claro e evidente. Tudo que eu faço sem planejamento, sem uma espera, sem uma adequação, sem um trabalho interno, vai gerar um fracasso. Quando ele se deparar com o fracasso, quer dizer, eu investi tudo, eu fiz tudo certinho que aquela pessoa disse, eu fiz ponto a ponto e tudo, não deu certo, então eu realmente não sirvo. Então o suicídio vai aumentar de uma maneira assim, sabe, exponencial, a questão vai ficar muito difícil, por conta dessa injeção que não é a melhor saída de fazer com o ser humano. A melhor saída é fazer o ser humano entender o porquê existe essa desmotivação, esse marasmo e compreender a necessidade. Ninguém diminui o ritmo porque não é porque quer. Ele diminui o ritmo porque ele não está dando conta. E trouxemos isso também para o nosso relacionamento com Deus, pastor, a necessidade de estimular o tempo todo que as pessoas estejam buscando em Deus esse estímulo, ao invés de buscar em Deus as orientações, a direção, a correção. Então ficou um pouco mais difícil a compreensão. O que os líderes religiosos fizeram? Eles encontraram um meio de satisfazer o ser humano e dar a eles uma situação de prontidão. Então eles usam a fé e usam o evangelho para trazer motivações primárias, motivações precoces e motivações que não irão alcançar o cerne e o centro da alma. Elas ficarão apenas à base das emoções, porque funciona aqui. Aqui é o coração, o centro da alma, e aqui são as emoções, né? Então, onde é que chega toda essa motivação religiosa? Ela chega aqui. Ela não vai enxergar as razões, ela não vai ver as doenças, as enfermidades. Então esse evangelho pronto, tipo, você vai, você consegue, você é o tal, você é o poderoso, porque Deus é contigo, chega aqui na emoção, despertando emoções totalmente desequilibradas, totalmente inapropriadas. E aí a pessoa não parte por uma fé que ela é originalizada dentro, não tem origem dentro, ela não é nascida de uma construção, ela é nascida do quê? De uma precocidade. Então ela vai fazer igual aquilo que Jesus diz, o semeador. Nasce sem raiz, a hora que vem a adversidade, morre. Complicado, né, pastora? Porque aí não parece, né? A impressão que dá é que Deus não pode corrigir mais, não pode chamar atenção, não pode dizer que está errado, que as pessoas não gostam. Né? Criou-se um padrão assim, né, pastor? As pessoas começam a escolher aquilo que querem ouvir, né? Infelizmente, né? Mas aí, seguindo então onde nós paramos aí, a senhora falou do sentimento, das emoções, dessa porcentagem correta, né, de raciocínio aí nos sentimentos e aí como reação defensiva, né? Partindo daí, a senhora citou também algumas doenças, podemos chamar assim, pastora? Isso. Algumas doenças clínicas que tudo isso vai trazer para o ser humano? Isso.
Então, Muzi, como nós, né, estamos aqui conversando, e é muito assim interessante nós observarmos, eu estava falando sobre a droga, sobre toda essa situação viciante que é a pessoa que ela é conduzida pelas emoções. E uma questão muito apropriada para nós dizermos aqui sobre o último vídeo é que todas as pessoas que têm uma insatisfação própria, elas são hiperemotivas, né? Agora eu quero falar, Muzi, sobre as causas disso, né? Porque é muito importante nós falarmos. A primeira causa que eu quero abordar, existem inúmeras causas, inúmeros detalhes. Primeira causa, eu quero falar sobre a desordem familiar. A desordem familiar, essas perturbações existentes, elas causam uma perturbação no sistema nervoso da criança. Então a criança que ela vive num lar onde não existe a segurança necessária para ela tem uma deficiência enorme de raciocínio. Por quê? Porque são emoções que vêm do lado de fora, provocativas, e ela vai acostumando-se ao nível emocional apenas, e não ao sentimento. Como que você desenvolve um sentimento dentro de uma criança? Por meio de uma abordagem direta, da fala, do toque, do nível exato, onde você convida a criança para participar do seu sentimento. Mas quando você joga apenas uma informação, você joga uma informação pronta, porque porque o que está acontecendo, porque a criança ela está no meio de um lar, onde aquela turbulência, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser um adulto escravizado pelas emoções. Então ela acostumou, aquilo é a única coisa, a única forma de vida que ela conhece. Então, os sentimentos dela serão a partir das emoções. Então, as emoções irão controlar todo o sistema racional, todo o sistema dos sentimentos por conta dessa desordem familiar existente. E é um dó muito grande quando você vê, né, as crianças, e aí você diz o seguinte: mas eu fui criado num lar assim, o que fazer agora? O que fazer é você retornar para um entendimento onde os seus sentimentos precisam ser investigados, analisados, limpos e reconstruídos por conta de uma abordagem direta do seu racional, do seu entendimento. Foi por sobrevivência, né, pastor? Sobrevivência. Nós, seres humanos, nós somos muito criativos. A alma humana é muito criativa e cheia de alternativas. E algumas alternativas, óbvia, é por sobrevivência e é o que se pode fazer naquele momento. A segunda questão que eu quero falar sobre essa hiperemoção, eu quero falar sobre traumas. Pessoas que sofreram traumas na vida, elas tendem a ter uma emoção mais aguçada dentro daquele trauma. Por exemplo, ela sofreu um trauma de uma perda muito grande. Por exemplo, morreu alguém. Então, a emoção derivada daquele trauma será bem mais grave, bem mais forte. E a partir do momento que haverá a cicatrização dentro daquele sentimento, as emoções diminuirão. Mas existem pessoas que não conseguem. As emoções ainda continuam, do medo, da insegurança, do desafeto, da tristeza, por conta daquele sentimento ainda borbulhar e não ser inteligível, né? Porque os nossos sentimentos, Muzi, têm que ser inteligentes. Então, por exemplo, eu perdi alguém morreu, eu amo essa pessoa, então eu preciso ter inteligência com respeito à perda, né? Eu preciso ter um sentimento inteligente. Eu perdi, já foi. Então eu preciso ter um racional pronto para que eu possa entender essa perda e possa ter compaixão de mim mesmo para que eu possa administrar essa situação de uma maneira saudável. A senhora usou uma expressão uma vez, um sentimento limpo, né, pastora? Colocar as coisas no seu devido lugar. Isso, porque a toxicidade, a intoxicação dos sentimentos, ela é muito prejudicial. Eu uno a esse sentimento de perda a culpa, eu uno a esse sentimento de perda a nostalgia, eu uno as minhas necessidades. Então é tudo tóxico. Então eu não terei um sentimento limpo, eu terei um sentimento intoxicado por conta de todas as atribuições negativas que eu abordo sobre ele. Então, consequentemente, eu terei emoções que irão me dominar, né? Então existem muitas pessoas que são dominadas por isso.
Outra causa, então eu coloquei problema familiar, eu coloquei traumas, eu quero falar mutilação psíquica. O que é uma mutilação psíquica? Então vamos lá, todos nós somos inteligentes, todos nós temos capacidade de raciocínio, todos nós temos essa questão de pensar, de raciocinar. Por que algumas pessoas têm mais dificuldade de entendimento e de compreensão? Então, a deficiência psíquica faz com que as pessoas elas sejam mais emocionalmente movidas e engatilhadas. Como que você desenvolve o psique de uma pessoa, o raciocínio de uma pessoa? Vamos falar o racional. Como você desenvolve? Desde a infância, com entendimento e compreensão. Não apenas com nãos, mas com compreensão, os porquês. Por que que a criança desenvolve a época dos porquês? Porque ela naquele momento ela precisa entender e ela precisa desenvolver a sua inteligência emocional. Ela une o que ela quer com aquilo que você explica. Então ela vai dizer, já falei que não, não é não. Não, vou explicar por quê. Então uma coisa você difere sobre a desobediência e a insistência e uma coisa você difere sobre a sua explicação. Então você vai explicar para a criança o porquê. E existem famílias que elas nem precisam dizer não para a criança. O próprio ambiente opressor, ele já detém uma nulidade sobre a criança. Né? Então a criança naquele momento, ela já não entende nada do que está acontecendo, só que ela já recebeu as regras de como deve se comportar. Então isso o que é? Uma deficiência psíquica. Quando eu não entendo o que está acontecendo, mas eu preciso ter um comportamento de medo diferente de obediência. A obediência, por que nós obedecemos a Deus? Porque Deus ele é compreensível, ele explica, ele diz o porquê que não devemos fazer aquilo. Mas o que significa quando existe já uma regra absoluta dentro do ambiente familiar e eu não consigo entender por quê, mas eu sei que eu tenho que ficar quieto, se eu não ficar quieto vai dar briga. Eu sei que eu não posso falar, porque se eu falar eu vou apanhar. Eu sei que. Então a criança ela já fica com dificuldades de neuropsíquico, porque ele não consegue compreender, mas ele age conforme o ambiente. Então essa criança ela vai crescer um adulto com dificuldades, não que ele não possa reverter. Todos nós podemos reverter. Ele pode reverter, mas ele vai ter mais dificuldade. Aí é burro. Você é burro, menino, não é que ele é burro. Ele está com agravante emocional dentro de padrões pré-estabelecidos de emoções, as emoções borbulhando dentro dos lares, onde ele interpretou como deve agir e ele não consegue entender nada. Ele vai fazer uma coisa, ele derruba, ele precisa de 10 explicações para enrolar a borracha, ele precisa de 10 explicações. Por quê? Porque quando as emoções elevam, o racional abaixa. Então toda pessoa que tem o emocional elevado, as emoções elevadas e agindo por meio delas, debaixo daquela tensão que nós estamos falando da criança, ela tem dificuldade de pensar, de raciocínio. Entendeu, moça? Então, aí os pais, você é burro, você não aprende nada, você não entende. Não é. É que a criança, ela sofre uma pressão ambiental, já subentendida do comportamento, onde as emoções dela ficam totalmente sobressaltadas, vai sobrar para mim, vai sobrar para mim, vai sobrar para mim, e então o racional dela e o psique diminui. Então nós temos o contexto familiar, nós temos em segundo os traumas, e nós temos a mutilação psíquica, que eu expliquei um pouquinho, que acontece desde a infância. Aí dentro de todas essas causas, resultado de tudo isso, pastor? O resultado de tudo isso são obsessores, pessoas que têm obsessão. Eu te amo, eu não sei te amar. Eu sou apaixonado por você, sou louca por você, sou desesperada por você. Eu quero dinheiro, eu só não quero dinheiro, eu cobiço dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu sobrevivo por dinheiro. Eu quero ser feliz. O que eu faço para ser feliz? Eu preciso beber, eu preciso comprar. Então, obsessão. Aí gera o quê? Toda emoção elevada gera uma obsessão como gatilho dentro daquilo, entende? Então, gera obsessão. Gera ausência de domínio e também, que eu já disse, as doenças. E o vício, né? Que é viciante. Agora, eu quero encerrar falando uma coisa muito interessante, música. A alma, ela só vai resistir aos apelos da emoção quando ela possuir a estrutura racional que lhe é adequada, que lhe é saudável.
Então, eu só vou resistir às minhas emoções se a estrutura racional da minha alma estiver à altura daquilo que eu preciso. E como eu vou vencer o apelo das minhas emoções? Com a resistência. Vou resistindo. Não, eu não posso agir assim. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Então eu vou explicando para mim mesma. Porque às vezes eu fico esperando que alguém me explique alguma coisa quando eu sou adulto, mas ninguém me explicou quando eu era infantil, quando eu era criança, e eu não vou agora, eu vou ter que explicar para mim. É importante eu te perguntar, você explica as coisas para você? Você para explicar as coisas para você? Olha, pega um caderno, faz um gráfico, olha, sabe por que as coisas são assim? Por causa disso, disso, disso. Sabe por que você está passando por isso? Por causa disso, disso, disso. Aí você fala, não entendo. Entende. Dedica-se um pouquinho a entender-se, a saber o que está acontecendo com você. Ah, tal pessoa está fazendo isso para mim, é de propósito, é por maldade. Não, vamos entender. Vamos entender como eu agi, como eu agi. Então, você só vai vencer os apelos das suas emoções se a sua alma racionalmente estiver estruturada, adequada àquilo que te é próprio. É muito importante a gente pensar, né, nesse tempo que a senhora falou, o tempo de se dedicar a nós mesmos, a fazer essa avaliação, mais do que achar culpados, né, pastora? Isso. Porque nesse processo todo, muitas vezes nós ficamos, quem me causou isso? Eu vivi num lar assim, ou enfim, me submeter a situações assim. Nessa altura, na nossa vida, nessa idade adulta, é uma perda de tempo, talvez, né, pastora? No sentido de achar culpados, né? Não só é uma perda de tempo, né, Muzi, mas é também um caminho que, se você partir por isso, você não volta. Se você partir e encontrar culpados, você não volta. Porque de um você passa para outro, e para outro, e para outro, e você vai achando pessoas cada vez mais responsáveis pelo seu infortúnio. Exatamente. Então o que nós devemos realmente é nos dedicarmos a conhecer a nossa alma, saber como nós temos que organizar, né, cada coisa no seu lugar, como a pastora bem citou hoje, para que nós tenhamos inteligência emocional, para que as nossas emoções estejam na medida correta, para que nós tenhamos uma vida saudável. Mande para nós as suas perguntas, nós deixamos o telefone aqui e nos acompanhe nas nossas redes sociais, a Igreja Caminho da Verdade. Até o próximo Sala da Alma.